Muitos produtores do maior estado produtor de carne e grãos, o Mato Grosso, têm dúvidas sobre como consolidar a reserva legal em percentuais menores e o que fazer com a vegetação excedente. O Código Florestal Brasileiro permite regularizar áreas que estavam dentro da lei à época da ocupação e ainda transformar esses excedentes em cotas de reserva para compensação ambiental. É um ativo, inclusive, com valor econômico. Entenda agora quais são os requisitos jurídicos e fundiários e como isso pode gerar segurança e oportunidades no mercado de compensações. Vamos conferir aqui na tela. Saudações e de volta com o Direito Agrário. Hoje eu trago um assunto que é continuidade daquilo que nós comentamos na edição passada do Direito Agrário sobre a possibilidade de manter percentual de área de reserva legal, de hectares, menor do que o que é exigido pela legislação atual do Código Florestal de hoje, em razão da mudança da legislação em épocas anteriores, as chamadas áreas consolidadas. Então, como se sabe, a regra geral para os imóveis situados na Amazônia Legal, como é o caso de grande parte do território mato-grossense, é a manutenção de 80% de área de reserva em florestas, 35% em cerrado e 20% em campos gerais. Mas a legislação reconhece situações consolidadas ao longo do tempo, de forma que o produtor está sujeito a esse percentual, com algumas exceções, é o que diz o artigo 68 do Código Florestal, que garante aos produtores o direito de manter reserva legal menor, caso possam comprovar que esse uso alternativo do solo aconteceu de forma legal, de acordo com a legislação da época em que houve esse desmate. Então, um caso prático que nós analisamos possuía um registro de um domínio consolidado desde a época de 1980, com regularização fundiária, uso produtivo anterior a essa exigência de 80%, e o proprietário possuía uma verbação de reserva legal na matrícula formalizada antes do Código Florestal de 2012, além de alguns termos de compromisso firmados com o IBAMA, documentos de licenciamento ambiental no sistema do CAR. Então, com base nesses elementos, o parecer jurídico indicou que a área desmatada estava amparada por legislação anterior, incluindo o antigo Código Florestal de 1965, o Decreto Estadual do Mato Grosso, número 1028 de 2008, e a Lei Estadual 3.883 de 97 no Mato Grosso, além de interpretações a respeito desse marco jurídico das datas. Então, o proprietário ele não estava obrigado a recompor ou compensar essa diferença entre o percentual que tinha no imóvel e os 80% de hoje. Ao contrário, estava amparado pelas chamadas áreas consolidadas com base numa ocupação lícita desse imóvel rural. Então, mais relevante ainda é o fato de que, mesmo depois da consolidação da reserva, no percentual exigido, essa propriedade ela tinha vegetação nativa excedente. Então, o que era o excedente? Aquilo que vai além da obrigação legal daquela época, o que daí pode ser transformado em cotas de reserva ambiental ou até mesmo fazer a supressão da vegetação com a autorização do órgão ambiental. Então, essas cotas podem ser futuramente utilizadas para compensar a falta de reserva legal de outros imóveis, de terceiros ou até mesmo desse próprio produtor, né, de acordo com requisitos legais e regulamentares, além da necessidade de cadastro dessa situação no CAR, validação disso no órgão ambiental. Então, é fundamental dizer que essa operação depende de comprovação de documentação do uso e conformidade da legislação da época, o que reforça essa importância de averbar alguns registros na matrícula imobiliária, de aprovar as informações declaradas no CAR, porque tudo isso vai demonstrar de maneira pública a boa-fé, esse compromisso com a regularidade ambiental. Então, além disso, o histórico de licenciamento e os termos firmados com os órgãos ambientais reforça a legitimidade dessa situação. Então, esse estudo, esse caso prático que eu estou trazendo hoje aqui, é um exemplo claro de como que a análise jurídica individualizada de cada caso, baseada em documentos históricos, fundiários, pode acabar evitando exigências desnecessárias, recomposição desnecessária, um custo, né, e ainda pode gerar alguns ativos ambientais importantes. Então, a recomendação é que os produtores rurais que se encontram numa situação semelhante procurem uma análise técnica, minuciosa, detalhista, com apoio de profissionais qualificados para identificar se existe
esse potencial para reconhecimento de uma área consolidada, regularização de eventuais pendências, o registro dessas cotas chamadas de reserva legal. Então, isso é uma forma de fazer gestão jurídica do imóvel rural, valorizar essa propriedade rural e ter um acesso a um novo mercado ambiental que cresce a cada dia, esse mercado de compensações e além disso, ter regularidade nos documentos da fazenda. Então, antes de encerrar, é importante deixar clara essa mensagem de que esse tipo de análise jurídica ele não tem como objetivo incentivar a redução de área de vegetação nativa ou diminuir a importância da preservação ambiental. O que nós estamos tratando é apenas da segurança jurídica dos produtores rurais que adquiriram uma propriedade na época em que a legislação era diferente e que agiram de acordo com a legislação daquela época, de maneira regularizada, transparente, e não admitir que essas mudanças na legislação de hoje acabam penalizando quem na época tomou uma decisão de acordo com a legislação correta. Então, o Código Florestal 2012 reconheceu essa importância da consolidação das áreas, o que passou por discussão também na STF, já foi inclusive considerado constitucional, trazendo esse equilíbrio então entre produção e conservação, ao mesmo tempo em que é desejável, é importante que os produtores mantenham excedente de vegetação nativa e utilizem essas áreas como ativos ambientais por meio dos mecanismos como as cotas. Isso tudo vai contribuir para fortalecimento aí da nossa campanha ambiental do agronegócio brasileiro e quem sabe até remunerar, né, por essa conservação de ativos ambientais. Então, produzir com segurança jurídica, preservar com responsabilidade e valorizar quem fez a coisa certa. Saudações e até a próxima.